Silêncio. O vento sopra sozinho pelo vale. 5 exércitos, imensos e poderosos, marcham contra um só povo, Israel. Olhando de fora, a situação era clara. Israel era menor, mais fraco, sem qualquer chance de vitória aos olhos humanos. Mas eles tinham algo que os inimigos, com todo o seu poder, não tinham: uma promessa. Deus já havia dito a Josué: não tenha medo deles, eu já os entreguei em suas mãos. E quando Deus fala, até o impossível começa a tremer. A batalha explode. O grito de guerra ecoa pelas colinas. O som de espadas se chocando preenche o ar. A poeira sobe, cobrindo o campo de batalha. Israel avança com uma força que não vem deles. Mas o tempo é um inimigo implacável. O sol começa a descer no horizonte e a escuridão ameaça roubar a vitória que estava tão perto. Se a noite chegasse, os inimigos poderiam escapar, se reagrupar e contra-atacar. A oportunidade seria perdida. E é nesse momento que Josué, o líder de Israel, percebe que precisa de algo mais do que força ou estratégia. Ele não pede mais soldados. Ele não pede mais armas. Ele levanta os olhos para o céu e se prepara para fazer o pedido mais ousado da história da humanidade. Diante de todo o seu exército, em meio ao caos da guerra, a voz de Josué se ergue, clara e cheia de autoridade. Ele não sussurra, ele clama: Sol, pare sobre Gibeão. E você, lua, fique imóvel sobre o vale de Aijalon. Isso não era uma figura de linguagem, não era uma poesia para inspirar os soldados. Era uma ordem, nascida de uma fé pura, audaciosa e que não se preocupava com os cálculos humanos ou as leis da natureza. Josué acreditava que o Deus que criou o universo poderia, por um momento, comandá-lo. E então, o mundo parece prender a respiração. O céu obedece. A luz dourada do sol se recusa a desaparecer. O sol fica parado no céu. A lua também. O tempo, como o conhecemos, porque quando Deus decide agir em favor do seu povo, nem o universo ousa seguir seu curso normal. A criação se curva diante do Criador, enquanto o sol permanecia fixo no céu, estendendo o dia de uma forma milagrosa. Algo ainda mais extraordinário começou a acontecer. Deus, em pessoa, entrou na batalha. Não era mais apenas Israel contra seus inimigos. Era o Senhor dos Exércitos lutando por eles. Do céu, uma chuva de pedras de granizo, enormes e mortais, começou a cair diretamente sobre as tropas inimigas em fuga. E a Bíblia faz uma afirmação impressionante. Foram mais os que morreram por causa dessas pedras de granizo do que os filhos de Israel mataram com a espada. Isso deixa claro, a vitória não veio da força de um exército. Não foi o resultado de uma tática militar brilhante. Foi Deus manifestando seu poder de forma avassaladora para defender aqueles que confiam nele de todo o coração. A Bíblia então registra uma frase que ecoa através dos séculos: e nunca houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, em que o Senhor atendeu à voz de um homem. Pense no poder dessa afirmação. Por que aquele dia foi único? Por que Deus respondeu de forma tão espetacular? Porque um homem, Josué, ousou acreditar na promessa de Deus quando todas as circunstâncias diziam que era impossível. Ele não limitou Deus à sua própria compreensão da realidade. Ele simplesmente confiou na palavra que havia recebido. E Deus, em resposta a essa fé audaciosa, fez o que ninguém jamais imaginou ser possível. Ele parou o tempo para garantir a vitória do seu povo. E qual é a mensagem disso para nós? Hoje, talvez você esteja enfrentando a sua própria batalha impossível. O tempo parece estar se esgotando. Os recursos parecem insuficientes. Os inimigos, sejam eles problemas financeiros, doenças, medos ou ansiedade, parecem grandes e numerosos demais. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que ouviu a oração de Josué é o Deus que ouve a sua oração hoje. Ele não mudou. Ele ainda é o Deus que abre caminhos onde não há. Ele ainda é o Deus que derruba gigantes. Ele ainda é o Deus que se especializa em fazer o impossível acontecer. Talvez ele não pare
o sol literalmente para você, como fez para Josué, mas ele pode parar o avanço do medo no seu coração. Ele pode parar o ciclo de desespero que te aprisiona. Ele pode parar a marcha da derrota na sua vida e transformar a sua história por completo. O milagre de Josué nos ensina uma verdade poderosa. Quando um coração se volta para Deus com fé genuína, o céu nunca, jamais permanece indiferente. Sua oração move o coração de Deus, e o coração de Deus move o universo. Então, qual é o nosso chamado? Ore como Josué. Acredite como Josué. Caminhe sobre as promessas que Deus te fez, mesmo que elas pareçam loucura para o mundo. Não deixe que o tamanho do seu problema diminua o tamanho do seu Deus. E um dia, quando você olhar para trás, para as batalhas que venceu, você poderá dizer com toda certeza, assim como o povo de Israel: não foi a minha força, não foi a minha sabedoria, foi o Senhor que lutou por mim. Obrigado por assistir. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais histórias de fé que transformam vidas.